9 de outubro de 2022. Hoje fazem 10 anos que eu me tornei mãe pela primeira vez. Meu filho Eric, que é o meu filho mais velho, está fazendo 10 aninhos hoje, gente. Que emoção. 10 anos que eu fiquei grávida pela primeira vez, que eu passei pelo meu primeiro parto normal. Enfim, que eu descobri o mundo da maternidade. Pra quem já nos acompanha lá no Instagram, sabe que eu sou a Luli, mamãe de 4 filhos, sendo Eric 10 anos, Elisa 6 anos, Estela 3 anos e o baby Eliel, que tá com 11 meses. Mês que vem vai fazer 1 ano, então a diferença aí maior que eu tenho é do meu mais velho de 10 anos pro meu pequenininho que vai fazer 1 ano, aí 10 anos de diferença. E hoje eu vim contar um pouquinho, né, sobre como que foi me tornar mãe, como é que foi esse processo, a gestação, enfim, tudo, o parto, que eu sofri violência obstétrica. Então, tudo começou quando eu tinha 18 anos. Foi quando eu conheci, né, o meu esposo, que na época era só meu namorado. Eu tava fazendo faculdade de turismo à noite, estagiava num hotel como recepcionista na parte da manhã e à tarde eu entregava panfletos, fazia bicos, né, para ter mais renda. E foi uma tarde entregando um panfleto em frente ao prédio dele que eu o conheci. E logo em seguida a gente começou esse relacionamento e em pouquíssimo tempo me encontrei grávida. E assim, foi um choque, porque eu estava namorando, né, só conhecendo, namorando a pessoa, e tinha vários planos, né, de terminar minha faculdade, de trabalhar na Copa, que ia acontecer um tempo depois, fazia curso de inglês, enfim, eu tava, olha, com o meu planejamento de carreira todo pronto, ia fazer intercâmbio. Aí me vi grávida, gente, bateu um desespero, porque eu morava com a minha mãe, meus pais eram separados já, enfim. E aí foi muito, muito difícil pra mim, porque não tava esperando, não sabia como reagir, tanto que eu demorei muito pra ter coragem pra contar pra minha mãe. E pra contar pras pessoas depois, tanto que eu escondi essa gestação até o 5º mês. Como era meu primeiro filho, eu tava bem magrinha na época, quase que não tive barriga. Vou deixar aqui algumas fotos pra vocês verem. No total dessa gestação foram 12 quilinhos que eu engordei a mais, né? Uma média muito boa. E perdi esses 12 quilos em 1 ano no pós-parto sem precisar fazer nada. Foi assim, natural. Eu andei um pouquinho de bicicleta, passeava com ele na orla com meu bebê. Mas assim, nada demais, sabe? Não foi sofrido. Só amamentei e foi normal. A gestação foi muito tranquila. Fiz hidroginástica durante todos os meses, me alimentei normal, não tive nenhuma intercorrência. Nessa época, o meu atendimento era pelo SUS. Eu tinha plano de saúde, só que ele era participativo. Então, as consultas eu não tinha como pagar. Mas o parto, o plano cobria. Então, as consultas de pré-natal eu fiz todo pelo SUS, no postinho de saúde do meu bairro. E quando... a única vez que eu fui no médico foi para conhecer o Vitória Parte Hospital, que era a maternidade que meu plano atendia. Foi pra conhecer, fiz vários cursos de gestante, né? Primeiro filho, a gente estuda. Eu fui em uns 4 ou 5 cursos de gestante. Estudei tudo sobre amamentação, pra conhecer, né? Massagem Chantal em bebê, enfim. Só sei que teve um dia 9 de outubro de 2012. Eu fui linda tava me preparando pra ir pra hidroginástica, né, que eu fazia 7 horas da manhã, e eu vi que eu acordei soltando líquido, e eu tava com, era quantos meses, gente? 8 meses, ele era prematuro, ele nasceu de 35 semanas neste dia, então eu comecei a soltar líquido, mas eu achei que eu tava fazendo xixi, tendo escape, mas tava estranho porque tava só saindo muito. Eu falei, vamos no médico que eu não sei o que tá acontecendo. Aí eu não fui pra hidroginástica e fui pro Vitória Parte Hospital. Quando eu cheguei lá pra ser atendida, eu tive a bela surpresa que a médica falou, você está com a sua bolsa parcialmente rompida, seu bebê vai nascer. Você só pode ir, eu vou te internar aqui agora. Eu falei, não, agora não consigo, como assim vai nascer? Eu marquei o chá de fraldas, eu ainda nem preparei as coisas do quartinho, a minha mala, a mala do bebê, eu não fiz nada. Ela falou assim, bom, seu bebê vai nascer em algumas horas, então você pode ir pra casa, pegar só suas roupas e as roupas do bebê e volta pra se internar aqui do hospital. E foi o que eu fiz, assim, eu fiquei chocada, né, avisei pra minha mãe e tudo mais. Eu já tinha entregado os convites do chá de fralda, que ia ser dia 13, vou deixar aqui o convitinho, esse que eu fiz.
Enfim, cheguei em casa, eu nem tinha comprado a minha camisola ainda. Eu lembro que a gente comprou no meio do caminho, foi aquela loucura, sabe? Montando tudo do jeito que deu, botei tudo na bolsa, fui pro hospital me internar. E eu acho que eu voltei pro hospital, era meio-dia ou 1h, que eu demorei esse tempo todo pra me organizar pra voltar, né? Fiquei internada e a bolsa parcialmente rompida, ela não é aquela que se rompe e sai muito líquido, ela fica soltando líquido de pouquinho em pouquinho. E pode ser perigoso que vai faltar líquido pro bebê, né? Chega um certo ponto que vai faltar o líquido que você tá soltando, se não for avaliado, acompanhado. Eu sei que o trabalho de parto não estava evoluindo como a equipe médica queria. Eu tomei ocitocina na veia, que é aquele hormônio, né, das contrações, e foi, assim, muito doloroso. Quem já tomou ocitocina sintética sabe como é. Foi quando eu comecei a sentir muitas dores e o trabalho de parto, enfim, começou. E eu tava com muita dor. O médico eu não conhecia, foi o médico do plantão. Era uma mulher, trocou por um homem e... eu não lembro de muita coisa. Eu sei que eu tava sentindo muita dor e eu pedi anestesia. E eles me deram essa anestesia. Foi quando eu fiquei assim, mais tranquila, porque a dor era insuportável. E eu não tinha estudado sobre dor, eu sabia que parto normal dói, mas eu não sabia de nada, de posições, de como fazer pra melhorar, enfim, respiração, não sabia. O que eu tinha estudado era só sobre amamentação, enfim, e muito superficial, sabe? E os cuidados com o bebê. Eu tinha me focado muito nisso, esqueci de estudar o parto. Eu sei que foi quando eu comecei a sofrer violência obstétrica. A minha primeira violência obstétrica que eu sofri foi que eu não pude escolher a posição que eu gostaria de ficar. O médico me obrigou a ficar deitada, né? Naquela posição ginecológica, quando você vai fazer algum exame, né? Com as perninhas pra cima, assim, na maca. Enfim. E a cama, ao invés de estar deitada, tava um pouquinho assim só das minhas costas. Primeira violência obstétrica foi essa. A segunda foi uma manobra que é proibida de fazer, que o médico faz força na sua barriga, empurrando a barriga para ajudar o bebê a descer. Eu tava deitada. Como que um bebê vai sair se você tá deitada, né? Se você olhar pelo lado do mundo, da gravidade, isso não ajuda, né? Se você tá com alguma coisa aqui que você quer que caia, que saia, você tem que ficar meio que em pé. Você deitada não tá no caminho natural pra sair nada. E eu deitada tava difícil, né? Mas o médico queria que eu ficasse naquela posição. Aí o outro enfermeiro subiu assim em cima de mim, começou a apertar minha barriga. Eu tenho vídeos que foi gravado pela minha mãe, com uma câmera digital que eu tinha, dele me empurrando assim, ó, e eu fazendo força. E o médico falando, faz força, faz força. E a minha terceira, teve uma outra, né? A terceira violência obstétrica é que tinha muita gente conversando na hora e me desrespeitando e filmando. Tinha vários enfermeiros que estavam estudando, que entraram para acompanhar esse parto com o médico, e muita conversa e todo mundo vendo as coisas, e ele rindo, e ele falando aquelas brincadeirinhas, na hora de fazer, não foi bom, né? Agora tá falando que tá doendo. Terrível. E a quarta e última violência que eu sofri foi que ele fez aquele corte, a episiotomia, que hoje em dia a gente já sabe que não é indicado fazer o corte, porque se o bebê, quando vai sair, chegar a cortar, vai ser uma laceração natural. Ela vai ser assim, ó, não vai ser um corte reto. Então, na hora de fazer a cicatrização natural do corpo, é mais fácil do corpo se ajeitar do que um corte reto que faz assim, sabe? Aí ele costurou lá tudo errado, ainda falou que ia dar uma apertadinha pro marido, tem tudo isso filmado, aquela coisa horrorosa. Enfim, gente, foi muito, assim, traumático. Meu filho nasceu... Eric nasceu com uma respiração muito fraca. Ele ficou um pouquinho no meu colo, não amamentei. Como ele tava bem fraquinho, ele foi direto pra UTI. Eu fui pro meu quarto. Só pude ver o bebê no dia seguinte, depois de quase 24 horas. Foi quando me deixaram ir lá na UTI, que eu tentei amamentar. Enquanto isso, eles já tinham oferecido fórmula pra ele, feito vários procedimentos que eu nem pude acompanhar. E assim, foi muito triste. Eu fiquei, nesse tempo que eu fiquei no quarto, eu só chorava, porque eu não tava entendendo nada do que tava acontecendo. Eu tava sentindo dor lá embaixo, e até o momento eu não tinha entendido que eu tinha sido cortada. E eles não me deram remédio, gente, pra dor, sabe? Do corte. Então eu tava sentindo muita dor. Aí eu tive que chamar a enfermeira pra ela ver o que aconteceu. E falou, olha, não te passaram remédio? Eu falei, não, eu tô com dor, o que aconteceu? Ela falou, fizeram um cortinho, a episiotomia, não sei o que. É simples, é procedimento, mas tem que tomar aqui um anti-inflamatório, não sei o que. Aí foi aí que me deram remédio e eu consegui andar e pude ir até a UTI. Que foi quando eu tirei essa foto da primeira amamentação do Eric. Tirei ele daquele bercinho, amamentei.
Depois, um dia de observação ou 2 na UTI, ele foi pro quartinho. Ele tava com icterícia, teve que ficar naquele bercinho azul de luz. E nisso tudo, eu tava assim, muito ansiosa pra saber se eu ia conseguir ter alta pra ir no meu chá de fraldas, que eu tinha marcado pro dia 13, né? Porque o Eric só ia nascer no outro mês, em novembro. Então eu marquei um mês antes e ele nasceu dia 9. Então, quando chegou dia 13, eu consegui ter a alta, graças a Deus. Ele melhorou na icterícia, a gente teve alta, fomos pra casa. Continuei arrumando tudo, minha mãe já tava arrumando tudo do chá de fralda sozinha, né, fazendo as comidas. Aí eu cheguei só pra ajudar na decoração. Eu tinha chamado umas 30 pessoas, né, da minha faculdade, do hotel que eu fazia estágio, enfim, algumas pessoas da família. E eu avisei pras pessoas que o Eric já tinha nascido. Não sei se isso foi uma boa coisa, porque todo mundo achou que eu queria ficar quieta nesse dia e não foram. Contando comigo, a minha mãe, minha sogra, meu marido e meu irmão. E só foram umas 3 ou 4 pessoas. Deu no total 10 pessoas. Eu acho que eu ganhei uns 3 pacotes de fralda. Eu sei que eu fiquei assim muito triste. Eu chorei muito, né? Porque eu vinha de um parto, que eu sofri violência, que eu tava sentindo dor. Depois veio esse abandono que eu tive no chá de fraldas. Do nada, eu que tava ativa, né, indo na faculdade, fazendo um monte de coisa, eu me vi em casa sem fazer nada, o meu corpo todo diferente, todo estranho. Eu nunca, né, tinha passado por um pós-parto, eu não sabia. E aquela queda de hormônios, eu não tinha amigas que tivessem passado por isso, que eu pudesse conversar. Não tinha exemplos, a internet até existia, mas na época eu nem tinha celular que tirava foto. Então não tinha como acompanhar pessoas pela internet que estavam passando pelo mesmo, que nem a gente se acompanha hoje em dia, né? Então foi muito complicado mesmo. Uma das coisas também mais difíceis que eu passei nesse ano de 2012 foi me mudar, porque eu morava com a minha mãe e fui morar com o meu namorado. E depois a gente casou no cartório e tudo mais. E, cara, essa transição de que você sair da casa dos seus pais pra ir morar junto com uma pessoa, sendo casado ou só morar junto, é muito difícil, cara. Eu chorava muito com saudade da minha mãe, né? Porque, querendo ou não, gente, quando você mora com os pais, você tem a vida dos sonhos, mas você só se dá conta disso depois que você sai, a maioria das vezes, tá? A gente reclama que o pai e a mãe ficam mandando fazer isso, lavar roupa, arrumar quarto, mas é o mínimo que a gente tem que fazer. Porque depois que você vai morar sozinha, aí você percebe que você tem que fazer tudo isso e muito mais. Eu não tinha mais a comidinha pronta a qualquer horário. Aqueles mimos todos e cuidados que as mães fazem, sabe? Mas a minha mãe continuou me ajudando muito. Como a gente morava muito próximo, no mesmo bairro, era tipo 5 minutinhos andando. Todo dia ela tava lá e foi graças a ela que eu continuei a minha faculdade. Eu peguei só uns 3, eu não lembro, acho que era 3 meses, né, que a gente tem de licença. E continuei tendo aula em casa, pegava só os exercícios, as provas eu fazia e continuei, me atrasei só 6 meses, mas eu consegui me formar. E para isso, teve muita ajuda da minha mãe, que levava o Eric bebê, empurrando o carrinho, até a minha faculdade, que também era próxima, graças a Deus. Dava pra gente fazer tudo andando, sabe? Tudo 5 minutinhos de distância. E ela levava ele lá nos intervalos da faculdade para que eu amamentasse. E foi assim, gente, que eu consegui terminar a minha faculdade. Eu sou formada em turismo. O meu TCC, que foi assim bem difícil para conclusão, porque o Eric não tinha nenhum ano ainda e eu tive que fazer uma viagem obrigatória com a faculdade. E eu fiquei 3 dias, a gente foi pra Prado, Bahia. Foi maravilhoso a viagem, o lugar é lindo, eu quero muito voltar lá com as crianças. Mas foi a primeira vez que eu fiquei longe dele, né? E a gente amamentava, então eu tive que tirar leite. Enfim, passei 3 dias longe do meu bebê, sabe? Quando o peito incha, que você tem que tirar o leite e descartar. Eu chorava nessa viagem. Mas no final deu tudo certo. Meu trabalho de conclusão do curso da faculdade foi muito bom. Me formei. Passei vários perrengues depois dentro da maternidade, porque a gente acha que a fase difícil é o pós-parto, depois que o bebê faz uns 2 anos você vai dormir melhor, mas aí que você se engana, porque a cada ano que seu filho faz, vão vindo novas dificuldades, novos aprendizados. Então, assim, é muita coisa, é muita transformação na vida. E hoje completamos 10 anos. Então eu tô muito feliz pela vida do meu filho Eric, muito feliz também pela minha vida, né? Pelo meu maternar, porque fiz
hoje 10 anos que eu sou mamãe. É assim, muito, muito especial. Por isso que eu quis fazer esse vídeo pra vocês, contando um pouquinho, né, do resumo da minha trajetória. Já contei várias vezes no Instagram, mas eu quis deixar aqui registrado de maneira cronológica para que vocês, né, entendam que não é fácil mesmo. A gente passa por muitos perrengues, muitas dificuldades, mas no fim o amor supera e a gente tem que celebrar cada momento. Então, se você, de repente, mamãe que tá me ouvindo, tá passando por um pós-parto difícil, tá se sentindo sozinha, cansada, tá com o seu corpo todo transformado, saiba que vai passar. E a minha, né, se eu posso contar alguma coisa a vocês, dar uma dica, uma contribuição, tente aproveitar tudo o máximo possível, sempre olhando o lado positivo, porque no final tudo vai passar e você só vai guardar as lembranças. Então registre a maior quantidade de momentos que você tiver para registrar, tire fotos, grave vídeos, escreva se você gosta de escrever, porque depois você vai lembrar disso, dos momentos bons, e vai sentir saudades do seu bebezinho, que já não é mais bebezinho, né? O meu hoje tá fazendo 10 anos e eu fico até emocionada. E hoje a gente vai no shopping, vou comprar o primeiro celular dele, que eu falei que quando ele tivesse 10 anos ele ia ganhar um celular. E eu que vou estar dando, graças a Deus, hoje eu tenho condições de poder comprar um celular pro meu filho. E é isso, gente. Temos aqui uma mamãe toda emocionada. E finalizo o meu vídeo por aqui. Foi um vídeo, assim, bem improvisado. Não teve roteiro, foi tudo da minha cabeça. Peço até desculpa se eu falei alguma coisa embolada, emocionada. Mas é isso, tá? Hoje era pra sair um vídeo dos calçados, né? Que eu prometi que eu ia trazer aqui. Mas, como é aniversário do Eric, eu achei que esse vídeo era importante de estar aqui. O dos calçados eu vou continuar editando e posto essa semana. Então, se você ainda não é inscrito aqui no canal, não esquece de se inscrever, ativa o sininho para não perder nenhum vídeo. E muito obrigada por ter assistido até o final. Beijinhos e até o próximo vídeo.